Bom, boa tarde a todos. Voltando à nossa 81ª sessão virtual de julgamento para o nosso terceiro processo de hoje, que é o processo 11062-2019, autoinfração 2018-19760. Tem como recorrente Libra, Ligas do Brasil S.A. e recorrente sério de julgamento. Esse auto-infração ele foi julgado procedente e a assessoria se manifesta pela manutenção da procedência. Com a palavra, conselheiro relator, doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Renovando aqui meu cumprimento a todos. Vou tentar ser breve aqui em virtude do tempo. Em resumo, trata-se de auto de infração, visando a cobrança de multa decorrente da ausência de emissão de nota fiscal de saída, notas fiscais, né? Relativa à liquidação das contabilizações de mercadorias de curto prazo no âmbito da CCEE, né? No período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017. Tema que foi um pouco abordado mais cedo. Nas informações complementares, o auditor fiscal aponta que, após análise dos documentos apresentados pela empresa e dos dados de operações de energia elétrica à disposição do Estado, detectou-se a falta de emissão de documentos fiscais para cobertar as operações com energia elétrica relativas às contabilizações do mercado de curto prazo que ocorreram no âmbito da CCE, de acordo com a legislação tributária vigente, sobretudo o convênio 15 de 2007. Em virtude disso, lavrou o auto de infração. No decorrer das informações complementares, ele faz um grande relato, detalhado e bastante exemplificativo de toda a evolução histórica da sistemática de comercialização, especialmente quanto ao mercado de curto prazo. E aí ele informa, vai falando da obrigatoriedade de emissão de documento fiscal, né? No caso da posição da agente ser devedor, aqui, não, consumidor livre, no caso de ser credor, né? Ele tem que emitir o documento fiscal de saída. E aí, aqui só para citar também, porque eu achei importante, ele cita que a empresa, ela foi intimada para apresentar esses documentos fiscais, e em resposta à notificação, a empresa informa que emitiu as notas fiscais de forma extemporânea, mas posterior ao início da fiscalização. Então, a autuação é decorrente da falta de emissão de nota fiscal. No decorrer da fiscalização, a empresa providenciou a emissão dessas notas fiscais. E, por conta disso, o fiscal desconsiderou a emissão dessas notas e lavrou o auto, porque já estava no decorrer da fiscalização. Também não há lançamento de crédito tributário de CMS, mas somente multa. E cumpre ainda destacar que em resposta ao termo de intimação no decorrer da fiscalização, a empresa informou que não poderia alegar desconhecimento ao texto legal, de modo a se eximir, o negócio realizado não envolve diretamente a comercialização de energia, tampouco enquadramento fiscal dos vários tipos de contrato, motivo pelo qual apenas tomou conhecimento das referidas obrigações quando o recebimento da notificação de fiscalização, ocasião em que se prontificou a fazer os devidos ajustes. Ou seja, a empresa que aduz que só soube que precisava emitir as notas fiscais quando foi fiscalizado. Em defesa, após o auto de infração, a empresa informa que primeiro teria ocorrido um erro na base de cálculo pelo agente fiscal, porque ele teria desconsiderado saldo devedor lá no extrato do CCE, nos cálculos que é feito de restituição, né? Como ele dá credor, que ele deve emitir a nota fiscal, a fiscalização teria desconsiderado o saldo devedores e teria ocorrido uma espécie de acúmulo, um bis e idem, pela fiscalização. Porque pela sistemática do convênio anterior, e o fiscal até separa a sistemática dos convênios, havia um risco de, no extrato elaborado pelo CCE, o saldo ia acumulando. E aí ele falava que isso poderia gerar um bis e idem, porque o saldo seria acumulado e estaria penalizando aquele mesmo valor diversas vezes nos meses seguintes. Em seguida, ele não entra com nenhum tipo de nulidade, ele só pede o reenquadramento da penalidade do artigo 126, parágrafo único, com a redução para 1%, né, já que a penalidade aplicada foi de 10%, ele pede a redução para 1%, e que ele fala também da inconstitucionalidade da aplicação de penalidade por operação acessória lastreada no valor da operação quando não há prejuízo à arrecadação. Então, como a operação inicial não tinha ICMS, ele entende que não seria cabível a aplicação de penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória. O julgamento em primeira instância foi pela procedência. Recurso ordinário foi interposto
basicamente reiterando os argumentos, não trouxe nenhum tipo de nulidade, nenhuma novidade. E o parecer da célula de assessoria processual opina pelo conhecimento do recurso para negar o provimento, no sentido de manter a decisão de procedência. Relatório, presidente. Muito obrigado, doutor. Uma palavra, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros, secretária. De fato, aquelas discussões sobre incidência, não incidência nessas operações de comercialização nesse mercado especial, né, ele passa ao largo desse processo, porque, de fato, o que foi cobrado aqui é apenas muito isolada, né? Não há cobrança de principal. E, de fato, como é evidenciado no levantamento, teria a autuado o dever de emitir os documentos fiscais pertinentes, em que pese não haver tributação nas operações. Então, nessa linha, presidente, da decisão de primeira instância, que eu vou, em consonância também com o parecer, que eu vou opinar no sentido de negar provimento ao recurso, porque restou evidenciado que a empresa, não obstante o dever de emitir o documento fiscal nessas operações, não fizeram. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Tiago. Em seguida, está facultado aos demais. Doutor Tiago. Presidente, neste caso aqui concreto, eu estou tendente aqui a solicitar uma perícia aqui de ofício, tão somente para averiguar a possibilidade de reenquadramento do parágrafo único na redação anteriormente vigente, que falava de que as operações bastariam estar contabilizadas, né? Então, como o fato gerador aqui foi de 2012 a 2017, a redação anterior do parágrafo único do 126, ele fala escrituradas ou contabilizadas. Posteriormente, a março de 2017, foi retirado o termo contabilizadas, né? Então, como parte do período, eu entendo que pode ser reenquadrado para o parágrafo único para 1%, a minha sugestão seria encaminhamento para a perícia, para que fosse avaliado se esses valores foram contabilizados para aplicação do reenquadramento da penalidade. Doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Mas, doutor Tiago, só para eu entender, a acusação não é de falta de emissão de documento fiscal? Se o documento não foi emitido, ele não pode estar registrado na contabilidade. Se ele não foi sequer emitido... Mas o valor ele pode ter recebido, porque ele recebeu uma liquidação financeira do banco, né? E a norma ela fala em valor das operações ou prestações quando essas estiverem regularmente escrituradas ou nos livros fiscais ou contábeis. Então, eu entendo que se tiver tido o devido lançamento contábil dessas operações e há uma nota do banco de liquidação dessas operações, entendo que se elas estiverem contabilizadas, seria aplicável o reenquadramento até onde a norma tinha essa previsão de contabilização. Bom, a palavra está facultada aos demais aí. Qual o artigo que você está lendo agora? É o parágrafo único. Essa legislação foi alterada quando, hein? Não foi Março de 2017. Em 2017. De contabilidade, eu acho que foi antes, não, Michel? Não. Assim, aqui para mim está... Foi alterado em junho de 2017. Não? Mas eu acho que essa parte da contabilização, doutor Tiago, é bom os conselheiros darem uma olhada. Eu tenho a impressão que foi antes de 2017. É mais antigo. Não tenho de qualquer forma, eu entendo que aí a escrituração tem que ser da nota, né? Mesmo no... Como é que vai fazer referências? Não sei. Porque é uma nota de liquidação contábil, né? As notas de liquidação contábeis são enviadas até pelo Banco Bradesco. Ele até apresentou isso para fiscalização. E a minha dúvida é se está registrado na contabilidade da empresa, né? É a liquidação do CCE, dos pagamentos, não é isso, doutor Tiago? Você está... Exatamente. Doutor Tiago, você está lendo o artigo 126 na redação anterior, né? Que, ao final, dizia que ou está escriturado no livros contábeis, né? Que dizia isso. Está lendo isso, né? Faz sentido, né? Faz sentido se existir a possibilidade de ter
essa comprovação, né? É possível escriturar só com base no documento do banco? Né? Isso né? Esse tipo de operação só com documento. Interessante sobre falta de emissão do documento, eu ando lendo sobre esse. Tem um convênio, né, que o Estado de Ceará não faz parte, e que eles têm uns estados que retiram a exigência da obrigação de emitir documento. Tem o convênio 77, não é o caso do Estado de Ceará, estou só dizendo que alguns outros estados, inclusive, dispensa a emissão da nota, não é o pagamento do imposto. Convênio 77, eu até olhei agora o anexo único, o Estado de Ceará não faz parte. Quer dizer, existe já até algumas unidades da federação aqui incluídas nesse convênio, que eles não exigem o documento, entendeu? Mas o Estado de Ceará exige, né? O fato é isso, exige. Então, nós estamos diante de uma falta de emissão de documento, de operação, que o imposto já foi pago, né? Ou não tem a pagar imposto, não tinha a pagar, né? Porque a situação... Não tinha a pagar, não tinha a pagar. Ele então, paga na entrada. E que caberia aqui, eu acho que faz sentido. Para quem entende que qualquer descumprimento de obrigação acessória, tá? Eu sempre entendi assim, que qualquer descumprimento de obrigação acessória de operações que se enquadra, né? Agora, resta saber substituir, mas o próprio autuante já disse que é os 10%, né? O próprio autuante, por sinal, o autuante indicou a Lei 16.258, a redação da Lei 16.258, que não era, que aqui a gente... São vários lançamentos, né? Não é uma nota só, são o vários período fiscais que deixaram de ser lavrados, né? O período aqui da autuação é de janeiro de 2013 a dezembro de 2017. Vamos escutar agora a doutora Dalcília, que ela pediu a palavra. Quantas eu fiz, hein, por documento, hein? Só para lembrar. Não, aqui seria 1%, seria enquadrar para 1%. Ele autuou em 10%. 1%. Tá. Doutora Dalcília. Pronto, é porque está no final da tarde, a gente vai esquecendo de tudo. Mas era nem para perícia, né? Na verdade, estou aqui falando de perícia, mas acho que dá para... Toda a base de cálculo está aqui, né? Acho que a gente pode botar o mérito, e se decidir pelo reenquadramento, poderia só ajustar aqui a aplicação da penalidade, né? Eu falei que perícia, mas acho que eu me confundi. Mas, conselheiro Tiago, precisa de uma perícia olhar essa escrituração contábil todinha. Verdade. Escrituração contábil. Tem como olhar isso, não. Aqui. Vamos escutar a doutora Dalcília. Conselheiro Tiago, eu lendo e relendo aqui, buscando a informação complementar, porque parece que existe um outro auto na condição de credora. Esse auto é na posição de devedora ou de credora? Porque isso faz diferença. Mas aqui é quando sobra e ele revende, né? Que como ele já pagou na compra, na hora que ele vende, ele não emite, não paga mais ICMS, né? Não há mais ICMS. A legislação só fala da emissão da nota fiscal. Então, sobrou, se sobrou, ele é credor. Aí a saída é sem destaque do ICMS. Exatamente. Isso. Aí ele elaborou outro auto da posição de devedor. Foi. Ele informa isso na ação fiscal. Pois é, o que eu acho assim, se for igual como o da Coelce, que a gente acabou de avaliar, ele tirou esse valor da autuação da base de cálculo da contabilidade da empresa. A empresa lança isso como receita do mercado, né? Já que ela é credora, ela recebeu esse dinheiro, entrou no caixa dela. Só fazendo uma correção, Dalcília, sem querer me intrometer, mas os autuantes, geralmente, eles têm um relatório da comissão, tá certo? Não necessariamente eles tiram da contabilidade, só fazendo essa... então, se for para a perícia, teria que tirar, tinha que verificar isso também, né? Porque não é só se os conselheiros entenderem no meu existia ele citava o código, né, do lançamento contábil. Nesse do conselheiro, eu não estou achando essas informações, então eu acho que tinha que verificar isso, porque existe a possibilidade, então, conselheiro, o presidente Augusto, de ele tirar de um relatório da comissão mesmo e fazer pelo que eu entendo, que eu conversei já com os fiscais desse tipo de autuação, vem um relatório,
O relatório vem com o que foi, o que é que os débitos e o crédito, tá certo? E aí, nos débitos que eles utilizam, eles têm, está entrando, tem que pagar. Nos créditos, ele tem que emitir só a nota fiscal de saída, tá certo? Eles fazem desse jeito. Mas a informação é fornecida, como a gente tem do laboratório, eu acho que essa comissão de compensação de energias, tá certo? Ela parece que ela também tem essa obrigação acessória de informar, certo? Eles têm essas informações. Mas por isso que eu estou falando que não tem essa informação. Eu acho que eu não vi nos autos que eu li nada sobre contabilização desse valor. Como é um valor muito alto, né, presume-se até que o recebimento desse dinheiro tenha sido contabilizado, mas é uma presunção. Doutor Michel, doutora Dalcília. Agora, tem pessoas que entendem que a falta de emissão não cabe, então vocês é que têm que decidir. O Doutor Tiago. anexo 4, doutor presidente, até consta no relatório aqui de documentos acostados na informação complementar, que no CD-RUM tem um anexo 4, relatório da CCE fornecidos ao fisco. Não diz exatamente Aí, o que é que consta nesse Eu não relatório. abrir esse relatório, doutor Michel, porque ele tem tipo uma senha. Aí eu não achei aonde tem essa senha para abrir. As pessoas às vezes têm essa mania de mandar essas coisas com senha. Mas é só pedir a eles novamente. Mas tem um sumário, né, doutor Tiago? Lá na pasta 01, ainda no CD, o item 4 da pasta 01 é relatórios da CCE sumário. Então, deve ter sumarizado lá as informações, que devem ser, inclusive, as bases de cálculo para... Imagino, né? Que devem ser as bases de cálculo para a lavratura do alto. Senhores, vamos lá. Vamos colocar o pedido de perícia do doutor Tiago para verificar isso? Ou já tem condições os conselheiros de votarem? Ou querem debater mais? Eu estou aqui, senhor presidente, vendo essa questão da obrigação, porque não é só tá lançado escriturado, tem a questão do imposto. Aí, nesse caso dessa aquisição, são operações que ele saiu não tributadas. É isso que eu estou tentando primeiro formar aqui o convencimento para poder votar. Mas eu não sei, os demais conselheiros já estão prontos, sabe? Se tiverem, podem colocar, que aí eu vi aqui. O próprio autuante, né? O próprio autuante não lançou imposto, né? Ele está dizendo que ele faz 2 autos, viu, Michel? Ivete? Ele tem 2 autos aí, uma que é tributado e outro que não é tributado. E tem uma parte na informação complementar que ele deixa claro isso, porque eu não estou encontrando o momento, mas deixa claro que é em relação às operações. Porque pela sistemática, ele até cita um exemplo. Se a empresa compra 1.000 e sobrou 100, esses 100 ela vai receber de volta, mas ela já pagou a tributação sobre os 1.000 na hora que comprou. Por isso que não tem a incidência nessa venda posterior, né? Que já teria pago tudo na entrada. E aí o convênio... a posição credora chamada, né? Posição credora, que é o caso desse auto. Esse auto ele foi todo credor. Nos meses em que ele identificou posição devedora, ele lavrou um auto específico cobrando o ICMS e a multa. O que é que eu entendi, Tiago, pelo que eu estudei aqui bem rápido? Quando ela compra energia nesses 1.000, que ele pagou já a substituição pelo 1.000. Como a empresa só usou 900, já o 100 que sobrou, está pago o imposto. A única obrigação que cabe a ele, como credor, é emitir o documento como se fosse vender essa energia que sobrou. Não tem imposto mais, porque já foi pago na substituição em favor daquele estado de destino. Então, assim, se o próprio autuante está dizendo que é uma posição credora, não há imposto a pagar. Por que não há? Porque foi pago por ocasião da aquisição da venda da energia a título de substituição tributária em favor do estado de destino ou em favor do ente lá, tributante. É isso mesmo. Enfim, o próprio autuante está dizendo que não tem o que pagar.
está cobrando o quê? Não, deixou de emitir documento. Nós não estamos dizendo que não é obrigado, porque a legislação exige, né? O que você está propondo é que, como está dentro do artigo 126, e na época tinha um atenuante, dentro do parágrafo primeiro, que era 1%, até atenuante da escrituração contábil, estamos partindo da presunção que é possível que isso possa estar contabilizado, né? Então, eu acho... Pessoal, eu vou... Antes de mandar para a votação, como foi um fato trazido pelo Tiago em sessão, e o Rafael ainda não falou, Sim. nós vamos deixar o Rafael dar uma posição disso aí. Só que, pessoal, nós temos que sempre botar, se for para a perícia, nós não temos que pedir, nós temos que pedir se essas receitas específicas foram escrituradas, tá certo? As receitas, tá certo? Como uma receita... outras receitas, tá certo? É nesse sentido, porque por documento fiscal não foi emitido. É verdade. Tá certo? Não foi emitida à época. A empresa parece que até emite essas notas fiscais. Certo? Vai emitir no decorrer da fiscalização as notas. Mas de passado, nós precisamos saber se nesse sentido, mas é só querendo colaborar, sem querer me meter, só nesse sentido. Se for para a perícia, é para ver, não um problema de nota. A emissão de nota não houve na época, né? Doutor Rafael, você quer se posicionar sobre isso? Porque foi trazido pelo doutor Tiago, você já tinha falado. Presidente, obrigado pela palavra. Eu acredito que essa perícia tem que ter o cuidado, né? Se realmente for encaminhada para a perícia, ter o cuidado de respeitar a questão da denúncia espontânea, né? Porque devem ser verificados os lançamentos contábeis na época do fato gerador, né? Mas, não obstante essa advertência, o meu entendimento, presidente, é que a emissão do documento fiscal é o mecanismo mais elementar de colaboração com o fisco. É o mais basilar. Então, eu acredito que lançamentos contábeis, pura e simplesmente, eles não substituem o grau de colaboração mais elementar com o fisco, que é a emissão do documento fiscal. Então, é por isso que eu entendo, inclusive, que essa penalidade ela é totalmente incompatível com o reenquadramento do artigo 126, parágrafo único, ele é totalmente incompatível com a penalidade estampada na acusação. Obrigado, doutor Rafael. Pronto, isso já está bem debatido, tá certo? Vamos colocar em votação. Doutor Tiago é o relator. Só um minutinho, doutor Tiago. Estava uma escuridão aqui no recinto. Doutor Tiago, como se manifesta em relação... O Serras propôs a perícia com o objetivo de verificar se esses valores, objetos da autuação, foram escrituradas como receitas, é isso, doutor? Mesmo, se a época dos fatos geradores antes de iniciar a ação fiscal. Isso, se foram devidamente contabilizadas. Ok. Você se manifesta pela conversão de perícia. Doutor Robério. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Ivete. Com o relator, presidente. Bom. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Eu abro divergência, eu não acho aplicável o parágrafo único, por isso não haveria sentido na perícia. Ok. Então, por maioria de votos, de ofício, a quarta Câmara converte o processo em perícia com o objetivo de verificar se os valores desses recebimentos de recursos provenientes da Câmara de CCEE, não é isso?
estão contabilizados na escrita contábil da empresa antes do início da ação fiscal. É isso, doutor? Só limitando também, presidente, a vigência da redação lá do 126, parágrafo único, né? Para 9 de junho de 2017. Pronto. E que, para que seja aplicado o parágrafo único do artigo 126, com a redação dada pela Lei 13.418, né? A Lei 2.006. 13.418. 16. 2.670, com a redação dada pela 13.418. Só vem ser alterada agora, na 2013. 16.258, né? Com a redação da 13.418. Essa conversão foi em desacordo com a manifestação proferida em sessão. A Câmara entende... E para a gente mandar isso, a Câmara entende que, caso esteja Contabilizado. escriturada as receitas na contabilidade, antes do início da ação fiscal, a aplicação aplicável é a contida no parágrafo 1 do artigo 126. Porque aí, pessoal, para voltar, para se discutir novamente, é só para saber se tem ou não tem. Tem. Porque senão não tem sentido se mandar isso para a perícia. Separar o que está, né, escriturado e do que não está, que pode Pronto. ser que alguns estejam e outros não estejam, né? Aí no pedido de perícia, em despacho a ser elaborado pelo doutor Tiago. Doutor Tiago, aí no pedido de perícia você pede. Caso tenha algum valor contabilizado e outro não, informar, separando. Encerramos nossos 3 processos. O último processo, a nossa conselheira relatora adoeceu e não pode comparecer, e o suplente só foi em cima da hora. Então, está sobrestado o último processo. Obrigado a todos pela permanência, né? E vamos para frente. Até logo, pessoal.